Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Mais um dia, mais um passo nessa jornada, nessa caminhada. Que estejamos firmes, fortes e corajosos na palavra do Senhor. Que esteja sobre nós, nesse dia maravilhoso, a bondade do nosso Deus soberano. Que essa bondade ela seja consolidada para nós. Que a obra das nossas mãos consolide cada vez mais a obra de Deus. Aquilo que Ele nos incumbiu de fazermos. Que nós sejamos gratos, que nós sejamos fortes, corajosos. Que nós possamos levar a Sua palavra, os Seus ensinos e a tudo, o amor. Sejam todos bem-vindos. Fiquem conectados. Compartilhe. Dê um like. Faça essa palavra chegar a mais pessoas. Que bom, Senhor, estarmos aqui transmitindo, fazendo. Pois Tu, ó Senhor, é que dás paz, prosperidade a todas as pessoas do mundo. Todas essas pessoas que têm fé, e uma fé firme, e que elas sempre confiem em Ti. Assim Isaías, lá no capítulo 26, versículo 3, ele declara dessa forma, para que todas as pessoas que têm uma fé firme, confiem em Ti. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse dia maravilhoso, nós entregamos esse momento tão especial, esse momento de sermos exponenciais em Ti, Senhor Jesus. Graças Te damos, nos rendemos, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu sempre está conosco, Tu sempre está disposto, Senhor, a nos ajudar, a nos pegar pela mão, além daqueles momentos difíceis. Talvez eu vou desistir, e o Senhor está dizendo, não desista. Mais um passo, mais um dia, mais uma vitória. Pois assim nós somos mais do que vencedores daquele que fez por mim e por você. Eu queria já que você abrisse a palavra em João, capítulo 13, a partir do versículo 1. É bastante interessante, nós vamos trazer algumas revelações aqui. Esteja conectado aí com o Espírito Santo para que Ele te passe da forma que não seja só uma narrativa, mas sim uma revelação e um conhecimento e um conteúdo espiritual. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, tinha o quê? Amado os seus que estavam no mundo, eu e você, aqueles que estavam ali, e amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Ele não desistiu. Ele não desistiu de mim, de você. Ele permaneceu até o fim. Amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus.
Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Gente, quão maravilhoso é! Ele tinha recebido todo o poder de Deus, mas ele sabia que veio cumprir a missão, e ele já estaria cumprindo a missão e estaria voltando para o Pai. E ele tinha todo esse poder de fazer, desfazer. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Ei, Pedro, escutou? Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas lava os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Quem o quê? Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo já está limpo. Todo o quê? O seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois eu o quê? Eu sou. Lembra? Moisés disse: eu digo que eu estou indo em nome de quem? E Deus disse: você diz que está indo em nome de eu sou, o Todo-Poderoso, o Criador. Eu sou o que sou. Pois eu sou, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Eu o quê? Dei o exemplo para vocês fazerem conforme eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Quantas verdades nós temos aqui. Lições sobre, vamos pegar aqui no contexto mais natural, mais da convivência,
a lição sobre a humildade, que vai do versículo 1 a 5. Do servo servir, do servo praticar o serviço. Com Jesus era o Senhor e Mestre, o natural era o quê? Dos discípulos virem lavarem os seus pés. Mas ele mostrou justamente o quê? A lógica humana era mais uma vez confrontada. Deus utilizando, vamos dizer assim, de uma loucura do Evangelho para confundir os sábios. Ele lava os pés dos discípulos, pois naquela cultura antiga, os escravos lavavam os pés do Senhor. O servo era quem lavava os pés dos patrões. Os serviçais eram quem lavavam os pés dos convidados. E Cristo ali naquele momento assume o papel de um servo. E pelo exemplo, a simplicidade e humildade. Para mim e para você. Não só porque eu tenho um cargo, eu sou isso, aquilo, não devo fazer. O Mestre me ensinou, o Mestre te ensina que não é a questão do cargo e hierarquia, é a questão do coração. Isso foi um ensino muito mais além do que aquele contexto do natural. Pois no natural, os 12 foram ensinados, os 12 eles assim, se fosse no mundo de hoje a gente diria, eles receberam a reprimenda do Senhor. Como assim? Porque na mesma noite, os 12 estavam entre eles ali conversando. Quem era o maior? Que posição era melhor? Quem, vamos dizer, estaria com ele ali? Não naquela mesa, mas no futuro. E o Senhor ele ensina a questão da humildade e da simplicidade. Se você pegar o que era a bacia ali, que os sacerdotes utilizavam, que lavava as mãos quando ia apresentar o sacrifício. No tabernáculo existia uma bacia para lavar as mãos, os pés. E era usado pelos sacerdotes. E foi Deus quem instruiu, foi Deus quem escreveu. Veja lá em Êxodo 30. Acredito que seja o versículo 17. A bacia de bronze. Isso. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. Mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que se lavar-se com a água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresente uma oferta preparada no fogo. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. E esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração.
Então isso aqui não cessou ainda não, né, gente? Decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, de geração após geração. Se é perpétuo, não cessou. E Jesus ali está dando continuidade a essa mesma simbologia, a esse mesmo decreto que havia sido o próprio Deus. Mantenha-os limpos, dia após dia. Que bacia hoje nós estamos usando para nos lavarmos? Que água é que nós estamos usando? Para lavar nossos pés, para a nossa caminhada, lavar as nossas mãos para as obras. São as águas vindas da palavra. A palavra diariamente lida, estudada, meditada, confessada, é essa bacia de bronze que nós colocamos as mãos e lavamos as mãos e os pés. É caminhar na luz. Não é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E essa limpeza diária, precisamos continuar, porque foi decreto perpétuo. E deixa eu dizer, e as águas do Espírito Santo. A água, a palavra e as águas do Espírito Santo. Por isso que eu e você, nós temos que renovarmos a lavagem das nossas mãos nas águas do Espírito Santo. Os pés, então, estarmos cheios, lavados e limpos. Pois essa limpeza diária, ela é diária. É que mantém o cristão em comunhão com Cristo. Por isso que tem muito cristão que não lê a palavra, está desconectado, não mantém essa comunhão, não está lavando, cumprindo esses decretos perpétuos de lavar as mãos e os pés. Quando nós nos tornamos cristãos, nós recebemos a lavagem completa, como o próprio Jesus falou ali. O corpo já foi limpo. Mas precisamos que dia após dia lavemos os pés, as mãos. Deixa eu ver se em 1 Coríntios 6, meia dúzia. Acho que se ele fala no versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Como? Tem uma categoria aí que fica de fora do reino de Deus. Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, do versículo 9 a 11. Gente, o Senhor está dando alertas e convidando para algumas pessoas se lavarem. E ao nosso caminhar, essa nossa limpeza diária, nós fugirmos do pecado, nós se apegarmos às suas instruções, e esse confessar diário, está lá em 1 João, capítulo 1. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, com Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos,
e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É Cristo que purifica a sua igreja com a lavagem da água diariamente, quando nos reunimos. A lavagem da palavra. A palavra, ela é água. É essa bacia do bronze. A igreja é a bacia do bronze. Para que nós possamos chegarmos, sentarmos. E ali naquele momento do lava-pés, Ele já pré-anunciava a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão para ser entronizado à direita do Pai. Você sabia que Deus repele o orgulhoso? Sabia que dá graça aos humildes? Deus repele o orgulhoso, mas dá graças ao humilde. No versículo 8, você vê que Jesus, ele começa a tratar da parte da santidade. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro, venha para o caminho, venha. Lave-se total, lave-se desse mundo, das impurezas do pecado. Venha se unir comigo. Que eu falei ontem, homem distante de Jesus se une num só para caminhar. A união é estar um com Ele. E é esse lavar que se aproxima. O pecado, ele rompe essa união. Então por isso que nós batemos tanto na tecla: afaste do pecado, afaste das imoralidades, afaste disso, afaste daquilo, porque afasta você. Se você não afastar do pecado, esse pecado afasta você de Jesus, do caminhar. Mas na hora que você pede o perdão, se você estava afastado, você volta imediatamente, porque é imediato, é na hora. O Senhor perdoa nossos pecados. Então não vamos deixar que o pecado nos deixe afastados. E para termos o melhor desta terra, comer o melhor desta terra, pouca gente tem visto que o que tem afastado é o lado espiritual de você comer e viver o melhor dessa terra. Aí a vida fica travada, a vida não anda, as coisas às vezes estão boas, mas não estão. No espiritual, o lava-pés representa a saída de Jesus dos céus para a terra. Ele levantou-se do seu trono, que é aquele momento que ele tira as suas roupas e coloca de lado e vem, cinge-se com a toalha. Essa saída de Jesus dos céus, do seu trono, tirando as vestes celestiais, vindo como homem. Levantou-se do seu trono, deixou de lado a sua glória, tornou-se um servo aqui no nosso meio, uma pessoa simples, humilde, e ainda mais aquela humildade na cruz, na humildade da morte na cruz. Isso fez Jesus simples e humilde. Ele completou a obra que o Pai te entrega em suas mãos, a sua missão, a sua identidade, o seu propósito. Tirou as vestes reais, colocou de lado. Gente, isso é muito profundo. E ele dá aquele ensino. Pedro, deixa eu te lavar. Se você não deixar, você não faz parte comigo. Por que
E lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se você me deixar entrar, eu cearei com você. É a mesma coisa do lavo pés. Ei, se você não vier fazer parte comigo, se eu não deixar te lavar de todos os pecados, como você pode andar? Como você pode ser um cristão? Eu estarei contigo para sempre. São essas gotinhas de óleo celestiais do Espírito Santo que caem. Gotinhas de óleo? Sim. Você lembra o que é que aquela viúva ela disse? Quando o profeta chegou e disse: o que é que você tem? Faça um bolo para mim, um pão para mim. E ela disse: eu tenho só umas gotinhas de óleo e um punhadozinho de farinha. E isso é o necessário para ver e ser gerado um milagre na minha e na tua vida. Você tem que ter desejos dentro de você, desejos celestiais, das bênçãos, de viver. Por isso que lá em Apocalipse foi: eis que estou à porta e bato. Porque Jesus quer lavar esses nossos pés, o corpo todo, e depois nós ficarmos lavando diariamente com a palavra, a meditação. Aquele grupo, lembra que eu mando aquela palavra? São águas numa bacia de bronze para você lavar-se os pés e as mãos diariamente. Lembra daquele grupozinho que eu disse: acesse e confesse a palavra? É uma bacia de bronze também, com água limpa, água celestial para você estar lavando as suas mãos e seus pés. Gente. Quando você abre a sua porta, ele diz: eu ceio com você. Deixa eu entrar aqui um pouquinho na questão da incircuncisão, porque antigamente se praticava a circuncisão. Pessoa com 8 anos de nascido, aliás, 8 dias de nascido, o homem era necessário praticar a incircuncisão, que era retirada do véu da cabeça, e aqui o lava-pés foi a incircuncisão espiritual. Porque por mais que todos os homens habitantes da terra fizessem a circuncisão natural, ainda continuariam na mesma vida. Mas Jesus, nesse ato do lava-pés, ele está fazendo a incircuncisão espiritual de todas as pessoas, não mais só da figura masculina. Retirando o véu, tirando o homem desse ambiente do pecado, pois o homem não é a cabeça da criação. Aquele ato físico era feito simbólico, e agora Jesus estava ali completando um ato espiritual definitivo, de não mais precisar. E por que no 8º dia? Se você vê o 8, ele não tem fim, né? Ele fica fazendo assim, e ele é o símbolo do infinito, o símbolo do eterno. Jesus fez para a nossa eternidade. Naquele momento, Jesus, que nós somos a cabeça da criação, tira o véu que estava nos encobrindo e nos dará a luz do mundo. E a partir daquele momento, era o infinito e as coisas eternas se cumprindo. Naquele momento, ele estava dando a toda a humanidade a oportunidade de sermos famílias celestiais. Basta que
que eu e você, nós confessemos o Senhor e o assumimos e continuemos lavando as nossas mãos e os nossos pés na bacia de bronze, que é a sua palavra. Em Cristo não há acepção de pessoa. Se tu és pecador, Ele te convida e te aceita. Não carregue o peso, o fardo. Jogue o fardo para Jesus e Jesus te perdoa no mesmo momento. Ele faz pertencer a essa família celestial. Nós somos a cabeça da criação. E essa narrativa foi exatamente simbolizada desse ato espiritual, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus colocando de lado ali as vestes e cingiu-se com aquela toalha. Então, depois de lavar, enxugou cada um com a sua toalha. Protesto de Pedro. Jesus disse: eu tenho que te lavar, porque vocês estão agindo como Pedro, não estão querendo que eu te lave. Se você não deixar eu te lavar, você não terá parte em mim. Eu creio que quando muitos têm a revelação de Senhor, então me lava não só os pés, mas as mãos, toda a cabeça, todo o meu corpo. Faz exatamente como Pedro fez. Por que os pés? Por que os pés? Porque a palavra é lâmpada para os meus pés. O lava-pés foi essa circuncisão espiritual. Jesus seja chamado de Senhor. E o pé significa toda crença, todo o entendimento humano que as pessoas têm. E a partir daí se lavar, esse entendimento humano, toda essa crença é lavado. Não tem mais aquela sujeira. Porque quando eles andavam na terra, os pés ficavam sujos. Então a sujeira das crenças, do entendimento humano, agora são substituídas pela revelação e a verdade do Pai. A toalha, quando ela é usada ali, ela mostra os segredos de Deus sendo revelados, os segredos de Jesus sendo revelados, os segredos de Deus. Quando Jesus pega a toalha e vai enxugando, os seus segredos são revelados. E do homem é removido, do homem é limpo, do homem pertence à família de Deus. Se o homem era a cabeça da criação, continua assim. Foi tirado todo o véu e temos acesso ao Criador. Amém? Gente, quando você acorda, faça o gesto de reverência. Entregue o dia. É você estar se resetando ali de toda a programação do homem, de toda a programação do mundo. E você se conecta e recebe os downloads celestiais, a programação celestial. E você agradece, você pede, você ora, você se coloca, se quebranta e diz: Senhor, lava minhas mãos, meus pés, lava todo o meu corpo, para que eu vá recebendo a Tua palavra, as Tuas instruções dia após dia. Assim como foi um decreto perpétuo de se lavar nas águas, de geração após geração, arda em mim cada vez mais esse desejo de estar lavando nessa bacia de bronze que é a Tua palavra, dia após dia, e que eu me torne limpo e possa caminhar. A lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. És Tu, Senhor, obrigado.
que eu possa, Senhor, alcançar mais vidas. Senhor, que eu possa fazer a diferença. Senhor, que todas essas áreas da minha vida que não estão funcionando, eu conclamo e peço a Ti que desça a Tua sabedoria divina sobre mim para que eu comece a lavar essas áreas que estão sujas, mas lavar com a Tua água, não lavar com qualquer água, mas a Tua água, que é a que limpa, purifica, santifica. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por mais esse dia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você olha para o céu, para o Criador, para todas as direções. E você diz, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu compreendi que essa narrativa, ela penetrou agora no meu coração como uma verdade, uma revelação celestial. Obrigado, porque ainda vai vir muito mais. Mais e mais e mais. E com esse lava-pés, com esta bacia de bronze que Tu me entregas agora, que é o manual da vida, a Tua palavra viva, água viva, que eu possa estar lavando as minhas mãos diariamente, lavando os meus pés diariamente, e prosseguindo, e prosseguindo, e prosseguindo. Também ajudando a outras pessoas a se lavarem, para ter esse véu que impede de viver e comer o melhor dessa terra. Esse véu que cobria os pecados ali, que agora sejam limpos, que nós possamos ser limpos, lavados e purificados e santificados. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse poder, por essa autoridade, pela unção, para nós dominarmos, governarmos toda esta terra. Ó Senhor, se tem alguma área das nossas vidas que ainda precisam ser lavadas, disponibiliza mais da Tua água nessa bacia de bronze. Nos mostra para que nós possamos estar sendo lavados, limpos e purificados. Em nome de Jesus. E gente, muito obrigado. Concluímos mais uma semana, lembrando que segunda-feira estamos de volta às 7h01, tá? E os outros cultos continuam normais, no mesmo horário, às 21 horas, tá? Na quarta e no domingo às 21 horas, tá? Então, façam os exercícios, tá? Entrem nos grupos, tá? Estamos ensaiando aqui para acontecer exatamente os 7 dias que mudarão a sua vida, tá? Então, vamos convidando mais pessoas, vamos entrando nesse movimento. Eu sou exponencial, e você? Eu sou exponencial em Cristo Jesus, aquele que lavou os meus pés, as minhas mãos, lavou todo o meu corpo. E que eu agora continuo a cada dia, a cada encontro, lavando nas suas águas, na sua bacia de bronze. Amém? Um excepcional final de semana, um exponencial final de semana, um extraordinário final de semana na tua vida, em Cristo Jesus. Shalom.